nova. Quando nós falamos de Gênesis, nós falamos de criação, formação, e tudo o que Deus cria, Deus forma, é para beneficiar o homem. Infelizmente, existem pessoas que na sua própria formação, eles não acreditam que tudo veio de Deus. A minha faculdade, dentro desta faculdade, tinha um reitor. E aconteceu uma coisa estranha dentro da casa deste homem. Quando dava meia-noite, um vento passava na sua sala. Eles ficavam assombrados, assustados, tudo fechado, e o vento passava. Passou-se um tempo, este homem falou: isso está nos atormentando. Chamou o padre foi lá. Junto com o padre, quando deu meia-noite, o vento também passou. Chamou o irmão Freire, junto com as freiras, o vento também passou. Chamou irmãos, aleluia, alguém de uma outra denominação, o vento continuou passando. Quando dava meia-noite, o vento passava. Chamou alguém do centro espírita, meia-noite, o vento passava. Até que um dia ele chamou um irmão que carrega no seu coração o dom de Deus. Vocês acreditam nisso? E estava o servo de Deus. E quando o servo de Deus estava lá e dormia à noite, o vento também começou a passar. E o servo de Deus falou: Deus, eu sou o teu enviado, e comigo este vento não poderia passar. E Deus respondeu para ele: meu servo, este vento vem da minha parte. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus, aleluia, santo é o Senhor, porque este homem é soberbo e não dá glória para o meu nome. E ele apregoa, aleluia, abertamente a minha inexistência. Enquanto ele não parar, ou enquanto ele não falar que eu sou Deus que crio, que formo, que gera, o vento não para de passar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E começa esta palavra, Deus falando desta forma: eu rejo a tua vida, eu rejo a tua casa, eu rejo a terra, eu rejo as grandes nações, aleluia. Eu sou o Senhor, dominador, criador e formador. Eu faço descer a sepultura e eu faço sair da sepultura. Meu nome é justiça, meu nome é força, meu nome é poder, meu nome é valentia, meu nome é paz, meu nome é guerra. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Por que o meu nome é paz? Porque a minha paz, ela entra dentro da tua alma agora. E por que o meu nome é guerra? Porque o diabo se armou até os dentes para te matar. E como guerreiro por esta palavra, eu vou te libertar, eu vou te defender, eu vou te ajudar. Não temas, tu não morrerás. Vamos explicar esta palavra. Irmãos, exortaram tudo que Deus está escrito aqui, não vai dar. Mas a parte que o Senhor falou para mim, leia o capítulo inteiro. A exortação desta palavra, ela está baseada simplesmente nos 4 braços desse rio. Você acredita nisso? Glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito é o Criador. Os irmãos podem ver que não era 4 rios, era um rio
que se dividia em 4 braços. Glória a Deus, aleluia, santo é o Criador, aleluia. E esse rio, ele rodeava uma parte da terra, aleluia. O Eufrates, Tigre, aleluia. Tem um rio que rodeava a terra de Cusi, aleluia. E aonde era a terra de Cusi, aleluia, era a terra de Jetro, sogro de Moisés. Glória ao nome do Senhor, aleluia, porque a esposa de Moisés era Cusita. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E a criação de Deus, e de tudo que Deus fez, e de tudo que Deus formou, e ele começou a mostrar dentro do próprio jardim, aleluia, santo Senhor, que teria a árvore da vida, que teria a árvore da ciência do bem e também do mal, aleluia. Mas o que regava aquele jardim era um rio dividido em 4 braços, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. E começamos a ver, irmãos, o que simboliza este rio com os seus 4 braços. Glória ao nome do Senhor. Tudo que Deus começou a criar, Ele colocou as 4 principais, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, as 4 principais forças. Santo é o Criador. Quando Deus começou a criar, qual foi a coisa que Deus criou? Aleluia, aleluia, a própria matemática. E quanta equação tem a matemática? 4 equação. Continua esta pregação, mas para. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando Ele criou o querubim, qual é a missão do querubim? Aleluia, aleluia, anjo proteção. E quando Ele criou os anjos, Ele criou em 4 espécies. Criou o anjo, criou o arcanjo, criou o querubim e também serafim. Acredita nisso? Glória ao nome do Senhor, aleluia. E dentro do 4, Deus começou a criar, e Deus começou a formar, e começou Deus contar a geração do homem. E quando Deus foi contando a geração do homem, Ele começou a contar depois do dilúvio, aleluia. E começou a primeira contagem. E qual foi a primeira contagem? De Noé até Davi, a primeira contagem. De Davi até os transportados da Babilônia, a segunda contagem. Dos transportados de Babilônia até Cristo, a terceira contagem. E de Cristo até nós, a 4ª contagem. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Como era um rio, e ele tinha 4 braços que se dividia. O Evangelho também é um só, e tem 4 livros que o escreve. Você acredita nisso? Glória ao nome do Senhor. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio, aleluia, do nascimento do Senhor Jesus até a sua aspersão em nuvens de glória. Você acredita nesta pregação? É uma história só, contada em 4 livros. Já simbolizava o rio do Éden. Era um rio só, dividido em 4 braços. Alamaia, glória ao nome do Senhor. E quando desceu na cabeça de Jubal, quem é o pai da música? Quem é o pai dos que tocam harpa? Quem é o pai das organistas? Jubal foi o primeiro homem que nele se manifestou o dom de criar a música. E quando ele criou a música, ele criou 4 partes: soprano, contralto, tenor e baixo. A igreja tem comunhão para ouvir esta pregação. Glória ao nome do Senhor, aleluia, bendito é o Senhor. E o que João viu quando ele estava lá no céu, aleluia, ele viu 4 anjos que seguravam as 4 pontas do universo. Então dá glória a Deus. Olha o que Deus manda pregar: a terra é redonda, mas dentro dos 4 cantos, aleluia, o que ele tinha na cabeça do querubim.
Segundo rosto de boi, de todos os animais, a carne melhor. Não perde nada. Terceiro rosto de leão, já simbolizava Cristo, o leão da Cristo. Glória a Deus. Quarto rosto de águia. Você acredita nessa operação? Mas são as quatro bases. O homem que vê ar, água, terra e fogo. Dentro desse quadro, glória a Deus. Que me ensinaram, aleluia, nas faculdades em forma de divisão, multiplicação, adição, multiplicação. E antes que a matemática chegasse a nós, Deus, acredita nessa pregação, que Deus criou, aleluia, a missão, desde o Criador, aleluia, Ele olhou para a terra que não tinha forma, e era vazia, aleluia, e olhou para as trevas, e Deus começou a criar. Então, a primeira coisa que Deus criou foi o que? A visão, acha. A palavra haja começou a criar e começou a somar. Vocês acreditam? Que Deus criou uma visão. Qual foi a segunda estação que Deus criou? A subtração, porque era só terra. E quando Deus criou a subtração, o que fez Deus? Bendito é o Criador, aleluia. Sabe o que fez Deus? Ele pegou um pouco da água e separou. E quando ele separou, ele tirou um pouco de água, e da água apareceu a terra. Vocês acreditam nisso? Aleluia. A terceira equação de Deus, aleluia, bendito é o Criador, foi a divisão, bendito é o Criador. E aonde que ele criou a divisão? Dentro da própria água, criou uma água salgada, chamada mar do céu. Ele criou uma água potável, chamada rio. Deus dividiu a própria água. E qual foi a última, aleluia, equação que Deus ensinou? Ensinou o homem a multiplicar. E como que ele ensinou o homem a multiplicar? Multipliquei e enchei a terra. Tudo é dentro do carro. O homem criou o carro para a sua própria, aleluia, sua própria regalia. Ele nunca dentro do carro, mas ele está em cima das quatro rodas. Acredita nessa pregação? As quatro genealogias, a sua edição fundadora, os quatro sábios, os quatro e o amigo, ele tem o aperto da mão. Por que ele não lutou contra quatro? Porque ele era amigo de Deus. E quantos dedos tem a mão? Não é? Então era uma comparação com o próprio Abraão. E entre os 5 e o 4 eu criei a própria música. Aleluia. E na sinfonia eu criei os meus 5 dedos. E os 5 espaços, os 4 espaços, os 4 irmãos do meu próprio dedo. Você acredita nessa pregação? Eu criei a música com 5 linhas e com 4 espaços. Por que com 5 linhas? Glória em nome do Senhor. Quem que rege a terra, Estados Unidos da América? Qual é a força? Aleluia. Qual é o significado da sua força? Você
Deus, um pentágono, aleluia, você acredita nisso? Aleluia, e com essas 5 forças, ele rege a terra, 5 forças na terra, e 3 forças no céu, 5 e 3, 8, e o que significa 8? 8 almas que saiu da arca, símbolo de salvação, da glória a Deus. Matematicamente, Satanás não é nada. Que inferno, mais inferno, Glória a Deus. Glória a Deus. que vai sair do mar, a besta não é nada. Observando, mas ela vai sair do mar. Qual é o nível do mar? O nível do mar é zero, não é nada. Enquanto a besta vem do mar, e é nível zero, a graça vem por um ribeiro, e aonde que nasce o ribeiro? No pique de uma montanha. Sem você não daria caminhar. Glória a Amigo, podia usar do carro. 2, 3. Como que Deus criou? Ele criou. Porque quando ele viu com Deus, ele viu as trevas, ele viu a água, ele se viu sozinho. Então, é a sua própria existência. Um Deus que cria e que não muda. Você acredita nisso? Quando ele criou o número 2, quem é o 2 de Deus? O próprio Cristo, haja luz, a segunda pessoa do Pai. Que é o 3 de Deus, o 3 do céu. Aleluia, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Glória a Deus nas alturas. Quem é o 4 do céu? O 4 do céu, aleluia, é a própria música. Aleluia, bendito é o Criador, que tem 4 partes. Aleluia, e qual que é o mandamento que mais se conhece? É o 4 por 4. Aleluia, então pega 4 e divide por 4. Dá 1. Quer dizer, Deus criou tudo dentro do 4. Aí dividido por 4, resta Deus, autor e consumador da tua fé. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é o 6 do céu? É 6 de segundo rei. O machado caiu, mas flutuou. O que é o 7 do céu? As 7 igrejas. Os 7 dias da semana, os 7 diáconos da graça. O que
sua alma, que saiu de dentro da arca, dominando de dilúvio, o símbolo da própria salvação. O que é o nome do céu? A conversão de Paulo. Também glória a a vontade é assim. Ela é um, que é o Deus que é o primeiro. E ela chega no nome 9 de Atos dos Apóstolos. E quem é o servo? O servo somos nós. Se não fosse nós, não tinha como se comprar. E é o 10 do céu, juntou o Criador Deus, junto com o 0 homem, 10 de São Paulo, Jesus o bom pastor. Glória a Deus. E o 11 do céu, Apocalipse, 11 de Apocalipse, o livrinho de Jomonia. 12 do céu está na família do próprio Jacó, os seus 12 filhos, os 12 patriarcas, as 12 tribos. Aleluia! E o que é o 13 do céu? Vocês percebem que no número 13 o diabo quis criar e quis falar que é o número do azar. Mas o 13 do céu, sabe o que é? É um, aleluia, e atrás do 1 é o 3. Quer dizer, aleluia, um sentimento que rege 3 poder: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! E agora pega o 13 e pega bendito é o Criador, e pega os 3 e soma sobre um. Bendito é o Criador. O que vai dar? Aleluia, multiplica, soma sobre um. 3 mais 1, 4. As 4 rostos do querubim. Você não acredita na pregação? Cortou no 4 de novo. Mas pega agora 3 e tira 1. Dá 2. Dá Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. E agora pega o 3 e multiplica por 1. Se o mesmo, aleluia, ainda que o sentimento multiplica os 3 poderes, eles são sempre 3. Você acredita nessa palavra? Então pega o 3, aleluia, 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 e divide por 1. Ainda que eles queiram se dividir, 3 por 1 dá 3. Mesmo dividindo, eles são 3. Você acredita nessa pregação? Então pega o 1, Aramaia, aleluia, e divide por 3. Dá o 0, o homem, a vírgula, a virtude, e atrás da vírgula, 3, 3, 3, 3, 3. Eles são sempre 3. A glória a Deus. Do céu, 14 de São João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. A casa de meu pai é muita morada. 15 de São João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. 16 do céu. 16 de São Marcos. Essa é para você que não é crente. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. 17 do céu é o 17 do inário, glória sem par, eu irei desfrutar. 18 do céu é o 18 do inário, o princípio da pregação, a história do evangelho se tem glória. 19 do céu. Expressão do próprio salmista. Uma noite, a declaração para a outra noite. E um dia, ele mostra a sabedoria para outro dia. 20 do céu, 20 de segundas crônicas, Deus dá a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Chega termina e para a pregação. 10. 30 do céu. É o 30
30 do Inário. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. 40 do céu, a idade que tinha Caleb. Você tem glória para dar. Quando eles foram possuir, aleluia, e foram visitar a terra, 50 do céu é 50 do Inário, longe do mal e perto de ti. Oh meu Jesus, eu estarei. 60 do céu, 60 de Isaías, a glória de Israel, ela está sempre aumentando. Você tem ancião, que Jetro, o começo da palavra terra de Pulse, aleluia, não é que estamos lendo uma coisa e pregando outra. Essa palavra, aleluia, é para uma geração. O que ela divide aqui, ela junta lá. Você acredita nessa pregação? Prego todo-poderoso, o que foi dividido e arrancado do meu passado, o futuro vem vindo para me recompensar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 80 do céu. O Caleb olhando para Josué. Josué, eu estou com o vigor dos 40 anos atrás. Eu estou com 80 hoje, mas eu estou com o vigor dos 40 atrás. 90 do céu. O que é o 90 do céu? 90 do céu não podia ser outra. A esposa do amigo Abraão, Sara, gerando Isaac com 90 anos. Quem podia ser o sim é o pai da própria Abraão, com 100 anos, Deus dá um filho. Dá para contar de 10 em 10? Essa palavra não vai ser extensa. Então, 100, vamos pular para 1000. 1000 anos é como um dia. 1000 dias é como 1000. Já viveu 2000. Novo século, nova década, novo milênio. Aleluia. Vamos chegar agora. 2003. Olha o estado dos vastos. Uma igreja que veio buscar a palavra. Você faz parte da vontade do céu. O que foi subtraído na tua vida, hoje eu vou começar a acrescentar. Glória a Deus. Porque Satanás, aleluia, ele só quis fazer uma equação na tua vida, a subtração. E traíram a tua alegria. 2002, 2001, 2000. Então, que ano você passou? 2001, 2002, quando você chorou? Porque nesses 3 anos, Satanás subtraiu a tua alegria, subtraiu a hora e já entrou dentro da tua casa com uma movida, colocou o teu nome no ceará para pudesse dizer. Dentro da prova, muita coisa na tua vida. 2003, eu vou abrir o meu céu. Os meus sonhos vão ser derramados sobre a vida. Foi abençoado o nosso lar, mostrando 2 filhas. Agradeço a Deus pela boa viagem do Senhor dos Deus. Nós estamos aqui contentes, servindo a Deus e sentindo a sua presença também. Eu agradeço a Deus que no ano de 99 Deus preparou para mim uma viagem até o país, na África do Sul, em Moçambique,
Mas a outra que Deus aliança de contar é a respeito de Moçambique e também na África do Sul. Eu agradeço a Deus pela missão e a Simone, que eu estava na África do Sul e eu não falo inglês, eu não falo muito nada. E as Assembleias Primitivas, que nossa irmã Maria, que é a esposa de nosso irmão Manuel, que é o culturador de animação, deixou também que com seus 2 filhos, eu tinha que ir para Moçambique, até a cidade de Maputo, e quando eu estava me preparando para ir e deixar ali, eu ia pegar, estava com o meu passaporte, e eu ia pegar o meu visto na divisa, na imigração de Moçambique. Os irmãos foram embora, e quando eles foram embora, eu me lembrei que a minha pasta, que estava os telefones dos irmãos de toda a África, eu tinha esquecido no carro dos irmãos. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou até Moçambique, e de Moçambique, pelo menos lá fala português, é mais fácil de eu me comunicar. Pensando já em Moçambique, eu pego um leão, ligo até a minha casa e a minha esposa me passa os telefones novamente. Estava tudo certo, irmãos. Mas o nosso tudo certo, irmãos, está aumentando. E o momento do meu tudo certo se acabou quando eu estava naquela estação de ônibus, entreguei o meu passaporte para aquela senhora e ela perguntou para mim: você vai para Moçambique? Em inglês, mas eu entendi Moçambique e disse que sim. E com muita dificuldade ela explicou para mim que eu não podia viajar daquele jeito, perguntando para mim sobre o meu visto. Ela dizia visa, então eu entendi que era visto, e eu disse, um gesto da forma que eu consegui me expressar, eu pegava o meu visto na fronteira, e ela disse que a fronteira não dava visto. Eu deveria procurar na África do Sul, a embaixada de Moçambique, entregar aquele visto. A aflição bateu dentro do meu coração. Irmãos, de que jeito? Eu não sabia nem onde eu estava na África do Sul. E eu não tinha como comunicar com ninguém da África e nem do Brasil. Todos os telefones estavam naquela pasta. Irmãos, então começou a bater uma aflição. Então eu comecei a andar pela rua sem falar inglês. Irmãos, eu estava num bairro, eu não sabia, muito violento. Quando eu estava andando na rua na minha frente, eu vi que veio uns 15, 16 rapazes de 12, 13 anos, agarraram um homem, arrancaram o seu relógio, arrancaram o seu sapato, a sua camisa, aquele homem gritando, e eu fui tomado por aquele pavor também. Do lado da rodoviária tinha um hotel, e naquele hotel eu pedi ao Senhor, eu consegui chegar lá, conversei, e o Senhor falou dentro do meu coração: entra num quarto do hotel, dobre o teu joelho, eu estou criando um caminho para arrancar você desta situação. Glória ao Senhor. Com muito jeito eu conversei com a moça, ela me levou no quarto, eu entrei, tranquei a porta e o adversário falando para mim: e agora, Cartão, você não veio até aqui? Eu quero ver o que você vai fazer. Irmãos, uma angústia foi me tomando, e quando aquela angústia foi me tomando, o Senhor pôs no meu coração: busca a minha presença, que eu estou fazendo um movimento para te favorecer. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que orando começou a bater na porta daquele apartamento. E o adversário falava para mim: eles descobriram que você é turista e os ladrões vieram te roubar e te matar. A angústia começou a bater e daí a pouco batendo de novo na porta. Bendito é o nome do Senhor. E naquela angústia que eu estava, falei: Senhor, tem misericórdia.
abri a porta do quarto, eu me dei com uma senhora uns 45, 50 anos. Sorrindo, ela disse assim para mim: bom dia, seu Ademilson. Glória ao nome do Senhor. Eu vim aqui para te ajudar. Glória ao nome do Senhor. Olhei para aquela mulher, irmãos, meio assim com cisma. Quem é a senhora? Eu te conto depois. O que você precisa? Eu preciso de até uma cabine telefônica para me ligar para o Brasil, para me pegar o telefone com a minha esposa, para me fazer uma ligação até aqui na África do Sul. Bendito é o Senhor. Então você vai comigo até uma estação telefônica, mas você saiba de uma coisa: você está num dos piores bairros da África do Sul. Aqui tem muito roubo, e se eles perceberem que você é estrangeiro, eles vão te roubar. Você me acompanha, nós vamos andar algumas quadras. Eu olhei para aquela mulher e na minha mente já veio: e se ela mesmo for que está querendo me levar para o povo roubar? Quando a minha mente vacilou, o Senhor falou no meu coração: incrédulo, glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu não falei que eu estava criando um caminho, acompanha esta mulher no anjo que eu coloquei na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu fui junto com aquela mulher do lado dela na calçada, aquelas pessoas mal encaradas. Liguei no Brasil, liguei para minha esposa, peguei o telefone dos irmãos da África do Sul, liguei para os irmãos e voltamos para o hotel. Na sala do hotel, eu falei: como que a senhora fala português? Ela falou: eu sou moçambicana de nascença e no meu país se fala português. E eu sou criada aqui na África do Sul, então eu falo português e falo também inglês. Minha senhora, e por que a senhora me ajudou? Como que a senhora me conheceu? O teu nome eu peguei na recepção do hotel pelo quarto que você estava, mas aonde veio o desejo de eu te ajudar é que eu estava do lado da calçada e eu percebi o senhor um pouco apavorado. Quando eu vi o senhor apavorado, eu vi que do céu veio uma bola de fogo e parou em cima da cabeça do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E uma voz ardeu dentro do meu coração e disse: ajuda este homem que é o meu servo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E assim, irmãos, Deus preparou. Nós estivemos em Moçambique e estando em Moçambique, o Senhor fez uma obra muito bonita, preparou o batismo, e naquele batismo, porque desde a Revolução Moçambicana de 76, irmãos, a obra praticamente estava parada, e havia em Moçambique uma promessa que Deus tinha feito, que antes de 2000, Deus virava o cativeiro de Moçambique. Novembro de 99, Deus preparou o batismo. Naquele batismo o Senhor chamou 43 almas na sua graça. Foi uma festa muito bonita. A glória de Deus estava ali, irmãos. E naquela glória, naquela força que nós sentimos, é o que Deus dá graça sempre de dizer: irmãos, santo é o Senhor. Aleluia. Irmãos, dos irmãos que eu vivi para o ministério, nosso irmão José Neto já esteve na minha casa em São Paulo. Foi o que mais rápido eu vi. Irmão José Neto obedeceu a Deus. Aleluia. 10h20 da manhã, 1h20 da tarde, foi apresentado como governador daquela nação. Glória ao nome do Senhor. Uma coisa muito bonita, irmãos. Uma obra muito bonita que Deus fez. Irmãos, e o ancião, nosso irmão Araújo, que é o ancião de Angola, ele disse assim: irmão Ademilson, fique aqui com esta irmandade, dá os ensinamentos para esta irmandade, convive com eles, mostra para eles a doutrina que eu tenho uma missão na África do Sul. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, ele foi para a África do Sul e fui aprender o culto.
Coisa bonita, irmãos, é o princípio da obra. O irmão da porta, irmãos, ele catava coleta com uma caixinha de sapato. É bonito ver o princípio da obra. A igreja, irmãos, ela não tinha um prédio próprio, tinha um salão comunitário, irmãos, e se fazia um culto, irmãos, e todas as igrejas fazem um culto naquele salão comunitário, e horário da congregação, olha que fervor que eles estão, irmãos, no princípio da obra, o culto deles dura 3 horas, glória ao nome do Senhor, da 9 a meio-dia, quando dá meio-dia, eles arrancam, quando dá 9 horas, eles vão com uma toalha, uma mesa, colocam um quadro em nome do Senhor Jesus. Cada irmão traz um pedacinho de toco, as irmãs colocam o toco, senta todas, vem uma irmã com um saquinho e vai dando véu uma por uma. Glória ao nome do Senhor. Foi mexendo com o meu coração, mas a minha primeira preocupação, o primeiro culto que eu estou atendendo, irmãos, a mandarem tudo de costas, irmãos, do lado assim, um pouquinho mais para frente, tinha uma irmã que também tinha batizado. E qual foi a minha prova? A minha prova, que ela de frente comigo, no Espírito começou a pegar ela para tirar minha comunhão. Ela mostrava a língua, fazia bochecha, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. E ela estava bem de frente aqui comigo, eu atrás da mesa, que os irmãos que estavam atrás e do lado não conseguiam ver. E que tribulação que eu passei naquele culto. Bendito é o Senhor. E o irmão Araújo disse assim para mim, irmão Adilson, quando eu não estiver antes do irmão ir embora, faz uma coleta especial. Vamos ver o terreno 18 por 36. E aquele terreno que estava a moeda de Moçambique, ela se chama Miticais. E transformando a moeda de Miticais, aquele terreno 18 por 36 dava $100. Irmãos, foi para se fazer a coleta, e eu junto com o cooperador, irmão, você faz desta forma, eu queria desse jeito. Ele falou, irmão, mas isso é alguma coisa. Eu falei, irmão, eu estou aqui só para te auxiliar. O Deus que te chamou e que colocou em ti o Espírito Santo, ele também te guiará. Santo é o Senhor. E assim foi, irmão, como falando. E quando chegou na hora do funeral, o irmão atende desta forma o funeral, ele entendeu. E não uma unção. Eu falei, unção, irmão, expliquei para ele, peguei o azeite, mostrei para ele como era a unção. Ele falou, irmão, as outras coisas até que eu entendi mais ou menos, mas esse negócio de unção está difícil de entender. Vamos orar a Deus, para Deus preparar que alguém fique doente para nós ungir. Irmão, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, irmão. O Senhor vai te guiar, não precisa ninguém ficar enfermo. Nós dormimos na casa dele, na nossa cama, uma das melhores, irmãos. O chão não tem concreto, naquela pedra, que a mãe joga água de manhã, vaso, e a nossa cama, uma esteira de palha. Glória ao nome do Senhor. Dormindo eu, ele do lado, e a esposa e as crianças no quarto, 2 cômodos. E naquela madrugada nós escutamos um grito muito estridente. E a sua filhinha de 5 anos virava para ele e gritava, a mãe gritava, mãe, entrou um bicho dentro da minha orelha e ele está mordendo a minha cabeça por dentro. Glória a Deus. Ai, aquele grito, a mãe desesperada, o pai desesperado, e a mãe, irmão, no desespero, pegou um pouco de querosene, colocou na orelha da criança, e quando colocou, a criança falava, mãe, além das mordidas está queimando, e rolava de um lado, rolava do outro, o pai desesperado querendo fazer alguma coisa, e naquela hora o Senhor falou dentro do meu coração, ele não queria alguém enfermo, eis a necessidade, unja no meu nome. Glória ao nome do Senhor. Irmão José Neto, pega o azeite, abri a oração, ele faz uma oração rápida, ele fez uma oração rápida, glória a Deus. E quando eu coloquei a mão, aleluia, com o azeite, aleluia, na testa daquela criança, apresentando a unção, a criança que tocou minha barriga e falou, irmão, o bicho já saiu.
deu a palavra do Jardim Paulista. Lá para ele dizia, você vai com uma missão. Aqui eu vou te dar a ciência da água. Lá você vai voar, e quando você passar por lá, a idolatria e o inferno te procurará. Mas como a água se esconde no próprio vento, eu vou me esconder da idolatria e do diabo também. Glória a Deus. Irmãos, o que aconteceu? Os irmãos marcaram assim, irmão, você foi o irmão que mais ficou aqui conosco. Você vai na quarta-feira embora. E na quarta-feira nós vamos fazer uma festa na rodoviária. Vamos chamar toda a irmandade para despedir de você. Eu lembrei da palavra, eu vou te guardar do diabo e da idolatria também. Então dentro do meu coração não falei nada para eles, mas dentro do meu coração, se a festa está marcada para quarta, eu vou embora no domingo, antes da festa. Glória ao nome do Senhor. De manhã, no domingo, santo é o Senhor. Eu peguei minha mala, arrumei toda a minha mala, e não falei nada para eles. Vamos para o culto. Hoje é o dia da coleta especial. E naquele culto, irmãos, eu falei, Senhor, para mim falar da coleta especial, dá um sinal para mim. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu fui para aquele culto. Irmãos, e perguntei por irmão que foi colocado como procurador, quanto deu a coleta de tal dia? Deu, falando em dólares, $1,20. E a do outro dia, 80 centavos de dólares. Falei, Senhor, para mim falar, aleluia, da coleta, me dá um sinal, Senhor, para fazer esta coleta especial. Como é que vamos fazer uma coleta de uma nação onde o salário mínimo é $3? Um policial ganha $5. Uma médica oftalmologista ganha de $10 a $15. E um quilo de alcatra é $9. E onde vai tirar o dinheiro deste povo? Mas falei para o Senhor, me dá um sinal, se é para fazer uma coleta especial. E quando eu estava falando com o Senhor, aleluia, estava atendendo o culto, começou aquela minha sessão de tortura, aquela mesma irmã, tomada com aquele espírito, ninguém via e mostrava a língua, fechava o olho, fazia bochecha, glória a Deus, e olhando para aquela coisa, eu falei, Senhor, me dá um sinal. O Senhor falou para mim, o sinal que é para fazer uma coleta especial é este: fica na comunhão e sem palavra, coloca o teu olho no olho desta mulher agora por 1 minuto. E quando eu comecei a olhar, ela ficou olhando e parando. Quando deu 1 minuto, o espírito foi embora e o Senhor selou ela com a promessa de Deus. A primeira alma que foi selada para a promessa. Quando tomamos aí, eu senti aquela força. Eu falei, meus irmãos, hoje vamos fazer uma coleta especial. E o que nós precisamos é praticamente impossível no meio de nós. Mas o Deus que me chamou me fez acreditar que existe milagre. Glória ao nome do Senhor. Quando eu falei milagre, do lado bendito ao Criador, um irmão, o Senhor selou ele com a promessa também. A segunda alma de Moçambique que recebeu a promessa. Aleluia. Naquela força que Deus nos deu, naquela alegria, naquele prazer, foi falado da coleta. Quando fomos fazer a oração, a última oração, a glória de Deus, aleluia, tomou aquela igreja, as virtudes de Deus foi derramada. E quando nós levantamos na oração, os irmãos, no pouquinho que eles tinham dando coleta, veio o porteiro e ele falou desta forma, com os olhos assustados, instalado: irmão Admission, eu tenho que cafilar-lhes uma coisa, o dinheiro que estás aqui nesta caixinha, estás a aumentar. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor. Eu fiquei do lado, o procurador e os dois porteiros começaram a contar, e foram contando,
fez a transformação para dólar. O terreno custava $100. Naquela manhã, a coleta deu $101. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nisso? Aleluia. Bendito é o Criador. Foi comprado o terreno. Santo é o Senhor. Aí estava numa aflição grande. E agora, para construir, santo é o Criador do Brasil, da cidade de São Carlos. Eu montando esta obra. O irmão foi o irmão Denilson. Faz o orçamento. O vidro desta igreja eu dou. Da cidade de São Pedro, montando esta obra. Aleluia, santo é o Senhor. O irmão faz o orçamento. As duas portas lateral e a porta da frente eu dou. Vocês acreditam nisso? Numa outra cidade, aleluia, os irmãos acabou o culto, o banco nós dá, glória a Deus. Em uma madrugada, o telefone toca, Boston, Estados Unidos da América, glória a Deus. Quanto uma obra contém essa, do lado do telefone alguém chorando, irmão, aleluia, a estrutura e a telha, Deus mandou eu dar, glória ao nome do Senhor. E agora no mês de maio, junho, nós vamos para este lugar. E Deus tem tocado no coração de dois irmãos, aleluia, empresários dos Estados Unidos. Eles vão para lá também para trabalhar de servente. Esta é a obra de Deus. Tantas obras Deus tem feito, mas a hora vai, né, irmãos? A hora vai e parece que nós quase nem vemos. E assim Deus fez a obra, foi muito bonita esta viagem de Moçambique, os caminhos que Deus tomou. Depois de lá passamos por Angola, Deus preparou um batismo no Congo, chamou 50 almas. A obra de Deus está assim na África. O Congo, Kinshasa, é uma média mais ou menos de umas 150 almas que tomam a Santa Ceia. Irmão, Congo, Kinshasa é uma obra de 1 ano e meio. País de Moçambique é uma obra de 2 anos. Já são 340 pessoas que tomam a Santa Ceia. Santo é o Senhor. África do Sul também, Angola, já tem 1000 irmãos que congregam e tomam a Santa Ceia. E o que mais, irmãos, espantou nesses últimos 2 anos foi uma ilha chamada São Tomé Príncipe. O primeiro irmão que foi lá era um pintor de parede. E quando ele colocou no currículo que ele era um pintor e queria falar com o presidente achou que ele era um pintor de quadro, um homem profissional. Quando ele foi para a entrevista, a secretária falou: o senhor trouxe os quadros? Ele disse: não, eu não sou pintor de quadro, eu pinto casa, eu pinto parede. Santo é o Senhor. A moça toscou a cabeça: o que eu vou falar? Falou com o presidente e mandou entrar. Ele sentou e Deus tinha dado para ele 2 revelações. Ele contou essas 2 revelações para o presidente desta ilha, São Tomé e Príncipe. E quando ele acabou de contar a revelação, ele estava de cabeça baixa. Quando ele levantou a cabeça, o presidente estava chorando. Glória ao nome do Senhor. Criou um caminho, aleluia. Deus preparou que a igreja foi oficializada. Foi ele, um evangelista, anunciou. Primeiro batismo, Deus chamou 78 almas na graça. A obra tem 2 anos e tem 1.240 crentes que tomam a Santa Ceia. Já tem 30 cooperadores nesta nação, irmão. E o nome de Deus está sendo glorificado. Quem atende esta região, irmãos, eu estive com ele há pouco tempo atrás, é o nosso irmão Dorival Zanelato, é ancião na região de Carapicuíba. São muitas obras que Deus tem feito, mas se nós for querer contar tudo, né, irmãos? Aí vamos ter que esperar Deus fazer mais obra para nós voltarmos. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.